Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Eu tenho certeza que muitos dos nomes que nós citamos aqui do Santo Miojo, você já ouviu falar. Já pesquisou na internet, já viu alguma citação. Agora, eu duvido que você já tenha ouvido falar de um personagem tão importante, tão relevante como esse aqui. Hoje nós vamos falar sobre Samuel Ajayi Ajayi. Bem-vindos ao Santo Miojo. Gente, mais uma vez, lembrando, se você está gostando da nossa série, eu peço que você curta, comenta, compartilha, manda isso para um amigo. Hoje, o vídeo de hoje ficou muito legal. Eu vou fazer uma pequena introdução para falar sobre ele, mas você sabe que a gente tem um ritual padrão aqui, a gente tem o Apoia-se, a gente tem o TikTok, o Instagram, o Facebook, a gente está aí no máximo de redes sociais possível. Eu peço que se você está gostando do que a gente produz, a gente também está produzindo conteúdo nessas redes sociais, e é um conteúdo diversificado, então eu peço que você acompanhe a gente, porque isso me motiva demais, o teu apoio me motiva muito. Eu quero também separar esse vídeo aqui para poder agradecer. A gente teve um pequeno aumento aí na quantidade de inscritos, pessoas visualizando o vídeo, os últimos 2 vídeos deram um resultado bem legal, e isso é graças a vocês que estão assistindo, gostando, compartilhando, falando pro algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, então eu agradeço demais a vocês, tá bom? E bora pro vídeo, vamos falar um pouquinho do nosso... Eu vou ficar usando só o primeiro nome, né, Samuel, ou no máximo Ajayi, porque é um nome um pouco difícil, um pouquinho complicado, mas eu quero primeiramente fazer um contexto. Você já deve ter reparado que muitas vezes a fé cristã ela é utilizada como um subterfúgio para poder defender pensamentos que não têm nada a ver com o cristianismo. Hoje, cada vez mais se levantam bandeiras que se dizem cristãs, mas na realidade não são, e se utilizam da fé cristã para tentar promover suas próprias causas. Isso acontece principalmente hoje na quantidade de ideologias que existem. Então, constantemente, o cristianismo ele vem sendo conectado com coisas que ele não precisa ser conectado. Eu já falei sobre isso num vídeo passado, eu vou até marcar ele aqui para quem quiser ver, mas basicamente, hoje eu vou falar de um tema que muitas vezes a gente vê na internet e vê de maneira corrompida na internet. Hoje a gente vai falar realmente sobre um personagem que ele manifesta com clareza um pouco da teologia africana. O Santo Miojo, ele já falou de alguns africanos, porém eu acho que ele nunca falou de alguém tão recente. Então eu quero mostrar aqui para vocês que quando a gente fala sobre palavras que a gente ouve muito aí na internet, né? A teologia negra, a teologia africana, as pessoas pegam isso e colocam como se fosse algo completamente diferente do que a igreja viveu nos últimos 2000 anos. Sendo que se você pega vários personagens, aí, principalmente dos pais da igreja, você vai encontrar vários deles africanos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Cipriano de Cartago. Eu posso citar o próprio Santo Agostinho. E hoje eu vou estar citando alguém que já é um pouco depois, o Samuel. Mas isso é poder mostrar pra gente que esse universo onde a igreja está tentando esconder ou ofuscar essas pessoas é uma inverdade. Na verdade, o que acontece muitas vezes é um desinteresse nosso de querer conhecer. A gente simplesmente pega um teólogo europeu, a gente pega a galera lá europeia e fala assim, beleza, teologia, João Calvino, Lutero, pegar aqui uma galera aqui, São Tomás de Aquino, a gente pega essa galera e fala assim, aqui tá aqui a minha teologia. Isso porque muitas das nossas igrejas, elas têm uma raiz europeia, né? Principalmente os protestantes. Então você pega, por exemplo, a igreja batista, presbiteriana, luterana, a igreja anglicana, que vai ser citada aqui, todas elas têm raízes na Europa. Então a gente acaba não se interessando muito. Porém, se você, enquanto cristão, quer se aprofundar nos teólogos africanos, não tenha dúvida, você vai ouvir conteúdo muito relevante e que vai trabalhar muito essa questão de localização em relação a experiências diferentes que esses povos viveram e viviam, né? Então você vai reparar isso. Só que você vai reparar que essas pessoas continuam proclamando uma mesma verdade. Então não permita que causas justas, como por exemplo a causa antirracismo, que é algo completamente válido e relevante e importante na nossa sociedade, não permita que isso seja usado como um palanque para poder corromper a tua fé. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, eu separei esse autor aqui pensando nisso, beleza? Então,
Vamos lá, pessoal. Samuel nasce em 1809 na atual Nigéria. Porém, na época ainda não se chamava Nigéria. A Nigéria ela se torna, né, como nós conhecemos, em 1960. Então, é um pouquinho depois ainda do nosso colega e nosso irmão em Cristo, Samuel. Então, na época, ele viveu no povoado de Oshogun, no que era a Yorubalândia. Então, essa era a região onde inicialmente o Samuel morava. Nessa região, com apenas 13 anos, ela é invadida por grupos muçulmanos, né, que participam da Jihad, né, que é essa guerra santa. Então, eles capturam muitas daquelas pessoas. E a partir desse momento, Samuel, ainda muito novo, com apenas 13 anos, se torna um escravo. E ele vai contar toda a violência que ele vê acontecer com o seu próprio povo, toda a violência que ele mesmo sofre, famílias sendo separadas, ele mesmo é separado de sua família. Então tudo isso causa um grande sofrimento para Samuel Ajayi. E a partir deste momento, ele é vendido 6 vezes. Então ele passa uma parte da vida dele sendo comercializado como se fosse um objeto, algo que traz muito sofrimento para ele. Futuramente, só em 1842, ele vai escrever uma carta narrando um pouco do que ele viveu. E eu vou trazer aqui para vocês um pequeno fragmento dela. Eu chamo de dia infeliz porque era o dia em que fui violentamente tirado da casa de meu pai e separado de minha família, e em que eu fui obrigado a experimentar o que é chamado de escravidão. No entanto, no que se diz respeito a ser um dia abençoado também, pois foi o dia que a providência marcou para me estabelecer em minha viagem da terra do paganismo, superstição e vício para um lugar onde o seu evangelho seja pregado. Ou seja, nessa carta aqui ele conta os horrores, um pouco dos horrores que ele vive na escravidão, porém nisso ele encontra também a providência que o leva a conhecer a fé cristã. Então ele conta que esse dia era um dia muito infeliz, era o dia mais infeliz, mas também um dia abençoado. Essa é um pouco da perspectiva que ele teve após tudo que ele viveu. Em 1822, ele é vendido para uma embarcação de portugueses que é interceptada por uma outra nau de britânicos. A partir do momento onde essa nau britânica ela captura esse navio negreiro, eles pegam esse grupo e levam ele para Serra Leoa. Por quê? Serra Leoa era uma colônia que tinha sido criada justamente por vários religiosos que eram contrários à escravidão, junto também com outros escravos que já haviam sido libertados. Ou seja, ele é retirado da região onde ele vivia, lá no que nós conhecemos hoje como Nigéria, e ele vai até Serra Leoa. Vou pedir para o editor colocar aqui o mapa, mostrando um pouco da distância que ele acabou tendo da sua cidade natal e a cidade a qual ele fica, que é na cidade de Freetown. Foi em Serra Leoa, após 3 anos vivendo lá, que ele se converte. E ele mesmo também escreve um pouco do seu processo de conversão. E claro, eu vou contar ele aqui também. Sobre o 3º ano de minha libertação da escravidão do homem, eu estava convencido de outro estado pior de escravidão, ou seja, a do pecado e de Satanás. Aprove ao Senhor abrir-me o coração. Eu, admitido na igreja visível de Cristo, aqui na terra como um soldado para lutar bravamente sob sua bandeira contra nossos inimigos espirituais. Então, esse é um pouco da declaração que o nosso irmão em Cristo, Samuel, ele traz após 3 anos vivendo em Serra Leoa e passando por esse processo de conversão. Ele é batizado no dia 11 de dezembro de 1825 na igreja anglicana e logo no ano seguinte ele vai para Londres para poder começar os seus estudos. Ele primeiro é alfabetizado, ele aprende o inglês ali em Serra Leoa e a partir disso ele vai a Londres. Porém, ele descobre que no ano seguinte, lá onde ele já vivia, foi criada uma universidade. Justamente essa universidade ela foi criada pela missão anglicana. Se você pesquisar um pouco por essa universidade, é uma das mais renomadas até os dias de hoje, você vai reparar que ela foi feita por uma missão anglicana, que é a Fura Bay College. E ele foi o primeiro aluno matriculado. Então você vê como é que ele é relevante. Se você pesquisar a página dessa universidade, né, e colocar assim, alunos reconhecidos, famosos, referências, ele está como um dos citados, como teólogo, como linguista, que é algo que ele vai se desenvolver no futuro também. Então, ele sai de Londres, volta para sua cidade, onde ele já vivia, e lá ele continua seus estudos. Após dar prosseguimento em seus estudos, agora nessa universidade super reconhecida, né, a Fura Bay College, o que acontece? Ele é designado para começar a ensinar também outros escravos que vinham
e eram levados para aquela região, e o mesmo processo de educação que ele recebe, ele também começa a passar para outras pessoas que muitas vezes não tinham nada, tampouco a língua, poder se comunicar com as pessoas naquela região. E desenvolvendo esse trabalho, claro, ele é convocado para poder retornar a Londres, para poder terminar os seus estudos. Em 1841, ele retorna a Londres para que ele possa terminar sua formação e, finalmente, continuar a sua ordenação. O que é essa ordenação? É o processo que ele passaria para que ele pudesse vir a ser bispo da Igreja Anglicana. O que no futuro, né, acontecerá, até dei um spoiler aqui da vida dele, vai acontecer, ele vai se tornar o primeiro bispo anglicano negro, né? Então, é um fato aí curiosíssimo pra gente. Ele conclui o seu doutorado em 1864 e aí sim ele se torna o primeiro bispo negro, nomeado como bispo dos países da África Ocidental, além dos domínios da rainha. Seu primeiro ato como bispo foi abrir uma linha de diálogo entre cristãos e muçulmanos na África. Ou seja, o povo, né, o grupo que anteriormente havia tornado o escravo, ele decide abrir uma via de comunicação ecumênica para que eles conseguissem ter algum tipo de conversa, diálogo, comunicação. E o próprio Samuel vai ser muito marcado tanto como um teólogo, tanto como um linguista, tanto alguém que o tempo todo tentava tornar o contato e a comunicação algo viável entre vários grupos diferentes. Samuel Ajayi, ele continua o seu trabalho após ser bispo, né, ser nomeado bispo em 1864, porém, em 1891, ele sofre um derrame e vem a falecer no mesmo ano. A partir desse ponto, Samuel Ajayi, ele se despede de nós, deixando aí um grandioso legado. Um homem que na sua época ele enfrentou a escravidão, ele enfrentou claramente o racismo, ele pôde fazer um trabalho extraordinário cuidando de outras pessoas em situações parecidas e pôde a partir daí deixar um grande legado, não só como esse bispo dos países da África Ocidental, mas também como um grande irmão em Cristo e alguém que contribuiu na teologia, na linguística e também na vida de várias pessoas, nas quais a gente não consegue nem sequer imaginar a quantidade de pessoas que foram impactadas por este grande homem de Deus. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, manda para um amigo. Isso é teologia africana, isso é teologia negra. Eu acho que não sei, as pessoas tentam constantemente segmentar a parada e, enfim, um grande homem de Deus que passou por uma batalha, não só física, mas espiritual também, porém é alguém a ser lembrado, honrado e relembrado, e agora você vai ter a oportunidade de se aprofundar na história deste homem e conhecer um pouquinho mais do cristianismo na África. Certo? Pessoal, então é isso. Muito obrigado e fique com Deus.